Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina, eu sou a coordenadora pedagógica aqui do Colégio Estadual Francisco Assunção, coordenadora e professora. Hoje nós estamos trabalhando em mais uma ação desenvolvida sobre o Outubro Rosa. A ação de hoje será uma entrevista com a professora Penha, professora da nossa escola já há muito tempo. E como a entrevistadora principal, nós teremos a nossa aluna Lívia. Primeiramente, bom dia. Quero agradecer por estar aqui, pelo convite. É uma honra estar aqui no Podcefa. Meu nome é Lívia, como a professora já disse. Sou da turma 1004 e estou aqui. Estudo no Francisco Assunção. E hoje eu vim entrevistar a professora Penha. Olá, eu sou a professora Penha, professora de arte. Trabalho aqui no Cefa, como a Marina mesmo nos falou, há muito tempo, desde 2004. Então são vários anos de convivência, são várias histórias. E hoje eu estou aqui para contribuir com o nosso Outubro Rosa, Conscientização é fundamental para a nossa vivência. Sim. Isso mesmo. Vamos começar agora com algumas perguntas. E aí, professora, conta pra gente, como é que a senhora, os sintomas que a senhora teve que fez suspeitar a doença? Sim, um dos sintomas que fez eu despertar essa curiosidade por que estava acontecendo no meu corpo foram dores no meu ombro e a minha mama, a parte superior, começou a ficar endurecida. Então isso fez com que eu despertasse para que algo estivesse errado, o nosso corpo dá sinal. Então esses foram os primeiros sinais que eu percebi diferente no meu corpo. A senhora fazia exames anualmente para saber se estava tudo bem, se estava? Sim, eu sempre faço meu check-up anual, Então são os exames de rotina. E em fevereiro de 2018 eu havia feito minha mamografia, ultrassonografia, e aí eu tinha um tumorzinho, que é o BRAF 2, que para a medicina ele é tido como um tumor normal, é natural a mulher ter. E aí a partir disso eu sempre fazia anualmente os meus exames. Então eu havia feito em fevereiro de 2018. Em outubro eu comecei a sentir essas dores, que eu fui observando. E eu tinha consulta com uma ginecologista apenas em fevereiro de 2019. E isso tudo ocorreu em outubro de 2018. Eu fui para minha consulta com a ginecologista, de rotina também, e falei para ela o que eu estava sentindo. E ela pegou assim, olha, Penha, vamos antecipar seus exames, porque pode ser uma questão hormonal do corpo ou não. E aí, dependendo do resultado, você vai direto para o Ricardo, o seu mastologista. E assim nós fizemos. E é muito importante realizar os exames de rotina. Às vezes as mulheres elas deixam passar, não é mesmo? Para sempre para depois. Sempre para depois. Não tem tempo, eu não posso fazer, a nossa vida é muito agitada, muito trabalho, então sempre vai adiando. E é muito importante que nós tenhamos cuidado com o nosso corpo, fazer os exames anualmente, como a professora estava fazendo, e foi a partir da consulta. Ela já suspeitou alguma coisa, conversando com a médica na consulta de rotina, já começaram a fazer os exames. Bem, quando o médico falou para você o diagnóstico, depois de todos os exames pelos quais você passou, qual foi a sua reação? É assim, quando eu fiz o primeiro exame, que foi a ultrassonografia e a mamografia, o próprio médico que estava fazendo o exame, ele já ficou preocupado, porque eu tinha um BRAF 2. Em fevereiro. Quando chegou em dezembro, ele já havia pulado para BRAF 4. Nossa, um período E rápido, aí, foi um prazo muito curto e a preocupação dele maior foi essa. E aí eu fui para o meu mastologista e o mastologista pediu uma biópsia, porque a gente só consegue ter a certeza se é câncer ou não a partir de uma biópsia. E nós fizemos a biópsia. Quando saiu o resultado, aí o médico... eu fui até entregar o resultado, era uma sexta-feira, eu não esqueço disso. Aí eu fui lá na clínica para apresentar e o médico tinha uma cirurgia de emergência e não pôde me atender. Aí fui eu para casa com o resultado fechado. E eu passei o final de semana... ansiedade, para poder saber. E aquele final de semana com o exame fechado, eu falei assim, não vou abrir, eu não entendo. Vou aguardar, eu não tenho o que fazer. Aí na segunda-feira, quando eu fui para minha consulta com ele, aí ele abriu, olhou e falou assim, tem um câncerzinho aqui sim.
Aí naquele Nossa. momento a gente, E o impacto que né, a você... gente leva aquele choque. Mas assim, eu me mantive calma, a lágrima desceu, isso é fato, nós somos humanos, né? Então vem a questão da sensibilidade. E aí eu falei assim, então vamos começar a agir. E assim nós fizemos, né? Então no primeiro momento o chão se abre na nossa frente, né? E Mas, como foi pra senhora enfrentar essa doença? então, assim, lá mesmo no consultório, eu já tive assim, dentro de mim essa questão da preocupação do cuidado, né? Então, eu falei assim, olha, a gente vai fazer o que tem que ser feito. Não adianta eu ficar em casa, deitado no sofá, me lamentando, chorando. Isso não vai reverter o diagnóstico. Então, eu tenho que começar a agir. E aí o médico já começou a passar para mim todos os exames que eu tinha que fazer complementares, para saber qual o tipo de câncer, qual o tipo de tratamento. Precisa de um complemento da biópsia, porque só a partir desse complemento é que nós podemos saber qual o tratamento vai ser seguido. E aí ele pediu o complemento, quando o complemento veio, aí foi detectado que era um câncer invasivo, né, ductal, e ele era da HER2 positivo. E é um tipo de câncer que ele é muito agressivo, ele se multiplica muito rápido, né? Então é questão hormonal e a célula vai se multiplicando. Tanto que quando eu fiz o primeiro exame, foi detectado um tumor e com 20 dias mais ou menos já, um outro exame que eu tinha feito, já tinha mais 6. Tinha mais 6. E aí a gente fica naquela preocupação, né? E aí o mastologista me encaminha para o oncologista para poder seguir o tratamento. E os dois falam para mim, olha, não sei como é que vai ser, porque esse tipo de câncer se multiplica muito rápido e tudo vai depender da reação do seu corpo. Tudo vai depender se o tratamento vai surgir efeito ou não. Porque normalmente, estatisticamente falando, esse tipo de câncer, apenas entre 2 a 6 pessoas conseguem sobreviver. É bem agressivo, né? Foi bem agressivo mesmo. Qual foi o tipo de tratamento usado para o câncer? Isso. E aí, mediante, né, sabendo que era um HER2 positivo, eles acharam melhor seguir o protocolo de fazer a quimioterapia. Depois da quimioterapia, eu fiz a cirurgia. A minha quimioterapia ela ocorreu de março a junho, foram 4 meses, e como era um câncer agressivo, o protocolo foi de choque. Então eu fazia quimioterapia de 14 em 14 dias, ou seja, uma semana eu ia para a consulta médica para ver como é que estava a imunidade, para ver como é que o corpo estava reagindo à quimio, e na semana seguinte eu ia para a quimio. Então foram 4 meses nesse processo. E era assim, um dia eu fazia quimio e no dia seguinte eu tinha que retornar ao hospital para tomar que eles chamam de vacina, que é para poder proteger a imunidade, o corpo, né, para fortalecer. Aí eu fiz a quimio, em outubro, 3 de outubro, eu fiz a cirurgia e depois eu comecei com a radioterapia. Então o protocolo principal, inicial, foram esses: quimio, cirurgia e a radioterapia. E aí ele deu continuidade por mais um ano com é tipo uma quimio também, é um bloqueador, que eu também, era o mesmo processo da quimioterapia, de 14 em 14 dias eu ia lá com a medicaçãozinha venosa. Quando você fazia isso, todo o processo de tratamento, como é que o seu corpo reagia, por exemplo, nas sessões? Você fazia a sessão de químio. Qual era a reação que o seu corpo apresentava logo em seguida? Isso. Logo assim que eu recebi o diagnóstico, eu tive assim um conselho de uma vizinha, de uma amiga, né? Uma família muito próxima a gente. E a Luciana falou assim: Penha, eu sugiro que você já comece a mudar a sua alimentação. Isso foi antes da quimioterapia. E aí eu tomava de manhã cedo um suco verde para poder desintoxicar o corpo. E eu mudei completamente minha alimentação. A sua rotina então mudou toda? Mudou toda. E aí eu tirei todos os embutidos, os industrializados. Então a minha comida era a mais natural possível. Então isso fez com que o meu corpo ficasse fortalecido para receber a quimioterapia.
entendeu? Entendi. Então essa mudança na alimentação Foi muito contribuiu importante. muito para eu não perder nenhuma sessão de químio. Porque aqui é muito forte. A químio é forte. Porque assim, a químio, né, os comentários de outras pessoas, deixa o corpo bem enfraquecido. Deixa. E É. assim, para quem não sabe, a químio é uma medicação venosa, né, que dependendo, existem vários tipos de câncer, né? E também assim, o mesmo câncer entre duas pessoas, o protocolo não vai ser o mesmo. Depende muito do corpo da pessoa, da reação da pessoa, do tamanho desse tumor. Então, o médico ele se preocupa com todos esses detalhes para poder saber a dosagem que ele vai aplicar. E aí a químio são remédios que você toma, venosa, você fica ali na clínica, deitado ou sentada, você escolhe, e você vai recebendo aquela medicação lentamente, na veia. E dura mais ou menos entre 4 a 6 horas direto. Então você toma um antialérgico, depois, primeiro eles tomam soro para limpar a veia, aí vem com o antialérgico e vem com a medicação. Aí no final vem de novo com o soro para fazer a limpeza, né? E aí essa questão da reação da químio, ela deixa o seu corpo com fadiga, com cansaço. Você parece estar carregando o peso do mundo nas costas. A cada sessão, o oncologista me alertava. Olha, nesse momento seu corpo pode reagir assim, assim, assim. Porque assim, a gente não tem uma receita pronta. Não. Né? Cada organismo reage de uma forma, né? Isso. Então, assim, ele falava, você pode sentir tais sintomas. Enjoo, mal-estar, eu senti, mas muito pouco. Porque 24 horas antes ele entrava com a medicação para eu não ter esse enjoo, esse mal-estar. E eu segui ele por mais 3 dias, né? E eu cortava na minha alimentação 2 dias antes da químio toda a questão da gordura. Então a minha comida era toda feita na água e no sal, com os outros temperos, Sim. mas sem a gordura, porque a gordura provoca esse mal-estar, esse enjoo. Então isso me ajudou muito. E as frutas que eu comia, eu tive um acompanhamento com a nutricionista oncológica, e a nutricionista me Foram 3 alertava. médicos, né? O mastologista, o oncologista, a nutricionista. Mas não era nutricionista comum. Era uma Era uma nutricionista específica. com especialização em oncologia. E aí ela passava também as dicas, né? O que comer. A químio, ela pode estourar a boca da pessoa com afta. Então, assim, durante o processo da químio, o momento que eu estava lá, os ácidos, né? eu era assim, aconselhada a beber água gelada durante a químio. Então, de vez em quando eu tinha que pegar uma água, ficar fazendo bochecho, ou chupar um picolé, que era para manter a boca refrigerada, para não dar afta. Quanto tempo mais ou menos durava esse processo? Que a químia é venosa, como você disse. Quanto tempo mais ou menos demorava? Variava de 4 a 6 horas. Na primeira, durou 6 horas, porque eles tinham que colocar, aí esperar. Às vezes dava reação. Tinha dia de me dar alergia, teve um momento que foi até engraçado. Eu estava passando mal e eu não sabia. Nossa. Eu estava de frente Você passou mal e não sabia. Eu não sabia. Eu estava de frente pro postinho, né, das enfermeiras, e eu tô lá sentada. Aí a enfermeira olhou pra mim e falou assim, você tá passando mal? Aí eu, não sei. Aí ela riu, eu falei assim, não sei. Ela falou assim, acho que você tá passando mal. Aí eu falei assim, eu tô sentindo alguma Cansaço, coisa. Era assim, era um aperto. E a minha respiração estava um pouquinho mais ofegante. Sim. Aí ela falou assim, isso aí é a reação da medicação, você está passando mal. Aí na mesma hora eles vieram, tiraram a químio, aí vem com soro para fazer a lavagem, aí me dá um antialérgico. Para depois reiniciar. Aí espera um pouquinho e reinicia. Então assim, esses momentos tem que parar, reiniciar, é que prolonga mais, né, as horas ali. Mas normalmente 4 horas, entendeu? Depois de um ano, como eu falei, que eu fiquei tomando a medicação, essa medicação do bloqueador já durava 2 horas. Mas em relação ao trabalho, porque você passou por um período muito difícil, né? Como foi a sua rotina profissional? Você parou? Tirou licença?
Não? Não. Nossa, passando por tudo isso. Isso, eu não parei, assim, eu recebi todo o apoio dos meus colegas, da direção das escolas que eu trabalho em mais de uma escola. Então, assim, em todos os lugares eu tive apoio. E também foi um conselho do meu oncologista. Ele falou assim para mim, olha, o corpo precisa estar em movimento. Então eu aconselho a você a não pegar licença agora. Continua o seu trabalho, conversa com a escola. O dia que você estiver um pouco mais indisposta que isso vai acontecer. E aí você pede uma folga daquele dia, vai sair mais cedo, mas tenta não tirar licença. E aí eu falei para ele assim, eu também prefiro não tirar. Ele falou assim, mas é um direito sim. Se você quiser tirar licença agora, a gente já pode entrar com a licença. Isso foi quando veio o diagnóstico, né? Aí eu falei assim, não, a minha intenção é não tirar. Eu vou seguir todo o processo de tratamento dentro das minhas limitações, o que eu conseguir atingir, eu vou atingir, e a gente vai levando. E assim eu fiz. Então assim, eu vinha pra cá, aí tinha dia que estava mais desanimada, o corpo estava mais dolorido, aí às vezes deitava um pouquinho, e assim fui indo. Os alunos também receberam muito bem, porque o câncer de mama, o tipo da medicação faz o cabelo cair. E aí eu fiquei carequinha, e eu vim. Eu lembro sim. A gente acompanhou todo esse processo aqui com a Penha na sala de aula, quer dizer, aquele lenço, né? De lenço. Eu quase não usava lenço, porque assim, a quimio, ela esquentava muito o cabelo, né? E a medicação da quimio, ela também antecipou a menopausa. Então, eu tinha o calor da menopausa com o calor da medicação. E aí, quando eu botava algum lenço na cabeça, esquentava mais ainda. E aí eu falei assim, não, eu tenho que enfrentar essa doença de frente. Né? Então, eu tenho que seguir todo o processo da doença. E aí, eu não raspei a cabeça. Sinceramente, hoje em dia, quando eu olho as fotos passadas, assim, hoje eu falo, meu Deus, como é que eu saía na rua desse jeito? Como é que eu fui trabalhar assim? Porque eu não raspei. Então, o cabelo ele foi caindo por si só. Na primeira caída, né, o médico até se surpreendeu comigo. Porque normalmente, na primeira químio, as pessoas já começam a cair o cabelo. E o meu ele só foi cair na terceira sessão. Eu chegava lá e ele falava assim, esse cabelo não vai cair não? Calma, doutor Jacques, deixa esse cabelo aqui. Isso. E aí o cabelo, quando ele começou a cair, eu estava até no banho, estava tomando banho. Aí quando eu fui lavar a cabeça, meu cabelo ele era comprido. Sempre tive o cabelo liso, eu sou descendente de índio, então meu cabelo ele sempre foi lisinho, fininho e pouco e comprido. Aí quando eu estava nesse processo de fazer os exames, eu já cortei o cabelo curto, assim, no ombro. Aí quando veio o diagnóstico, eu cortei ele mais curtinho. Eu falei, bom, eu vou cortar, porque eu sempre tive cabelo comprido, eu não sei como é que eu vou reagir, ficar careca de imediato. E aí meu cabelo tava curtinho, assim, na altura do queixo, tava assim, repicadinho. E eu tomando um banho, quando veio o cabelo que eu passei o shampoo, aí só senti aquele negocinho, tac, caiu no chão. Nossa, como é que foi aí, aquele momento? Aí aquele momento eu falei assim, meu cabelo tá caindo. Aí eu me abaixei, não olhei pro cabelo, falei assim, não vou olhar. Abaixei, peguei aqueles maços de cabelo. Eu até lembro que abri assim a janela, joguei assim. Jogou pela janela? Joguei pela janela. Aí joguei, aí continuei tomando meu banho e tal. Aí quando eu saí, na época morava eu, meu irmão, meu pai em casa. Aí chamei meu irmão e falei assim, Giovana, vai lá fora, que meu cabelo caiu, eu joguei pela janela. Vai lá e pega pra jogar fora. Aí ele foi lá, pegou, aí jogou no lixo e tal. Aí assim, começou a queda. Então assim, eu trabalhava normalmente, aí ficava aqueles buracos. Ficava um buraco aqui, um buraco ali, e eu saía para trabalhar de uma maneira leve, porque eu acho que eu encarei a doença de frente. Eu aceitei a doença. Então quando você aceita, fica tudo mais fácil. Eu queria saber também esse processo que foi, nossa, muito difícil. Eu queria saber o que te deu força, o que você não queria desistir do trabalho, para você não desistir assim, do tratamento, o que te deu força para você seguir de frente e vencer essa luta? Assim, eu creio muito em Deus. Então, quem me deu a força maior foi Deus.
né? Assim, eu coloquei tudo na mão dele. E eu sabia que a gente iria conseguir vencer essa batalha, né? E o meu médico ele falou assim, eu só vou te pedir uma coisa. É um tratamento difícil, pesado. Eu só peço que você não desista. É um momento assim, é muito difícil, né? O enfrentamento é muito difícil, então nós precisamos ter uma estrutura nisso. Temos que buscar uma estrutura. E aí nós temos a questão da religião, a família, os amigos, todo esse contexto. Eu acho assim que a minha fé, né, em Deus foi que me sustentou o tempo todo. Porque durante o tratamento tinha noite que eu não dormia. Era a noite toda acordada. Foi muito difícil. Passando mal. Né? Às vezes era dor no corpo, às vezes era dor de cabeça, era um mal-estar. Mas nada que para Deus não fosse possível, né? E aí assim, foi Deus que me deu a força. E aí como a Marina falou, o apoio, né? A família estava o tempo todo do meu lado, me acompanhando nas consultas, na químio, os amigos me apoiando também. Vários foram lá em casa, passava mensagem. Tinha colega que falava assim, nossa, Pinha, você está tão leve, você está tão bem, que ao invés de a gente te confortar, você que conforta a gente. Porque eu botei dentro de mim que o câncer não era meu, não era algo que me pertencia, ele estava apenas passando pela minha vida. Então não tinha o porquê de eu ficar valorizando ele e pensando só nele. Então eu encarei a minha vida de uma maneira leve, né? Eu continuei trabalhando. Nesse período eu só não saía, eu só saía de casa para trabalhar, para químio e para ir para a igreja. Eu sou católica, eu ia para as missas. Por que eu não ficava saindo? Porque o nosso corpo ele fica muito frágil. E aí a gente fica muito aberto para bactérias, muito expostos, né, para bactérias, para vírus. Então a imunidade ela tem que estar sempre alta. E aí eu poderia. Ela baixa. E aí assim, se eu saísse, eu não sei como é que estavam as outras pessoas. Né? Então meu organismo estava frágil. Eu poderia ser contaminada com um resfriado, com alguma coisa. Para eu sair na rua, eu saía sempre de máscara, eu usava máscara. O corpo, a gente recebe todo um cuidado. Eu tinha que passar protetor solar no corpo, tanto dentro de casa quanto na rua. Em casa, quando eu acordava de manhã, eu tomava um banho e iria fazer outras coisas, esquecia de passar o protetor solar, com 10 minutos, meia hora, eu já estava com o rosto, isso aqui tudo queimado, parecia que tinha da praia. Porque a pele fica sensível, né? Então, assim, a gente tem que passar o protetor para não ficar com manchas. Muda toda a rotina, né? Muda tudo. Você falou que mudou a sua alimentação, isso. Mudou o cuidado com os seus cuidados pessoais. Isso. No período da radioterapia, o que é a radioterapia? É uma radiação direto no local. Fez quimioterapia e radioterapia? Fiz. A radioterapia ela serve para eliminar algumas células que tenham ficado ainda após a quimio e após a cirurgia, né? E aí a rádio ela vai queimando a sua pele. E aí nesse período da rádio eu fazia todo o acompanhamento de hidratação, tem que ficar hidratando a pele. Eu só andava com blusas ultravioletas, às vezes era um calor, e eu lá de calça, a blusa de manga comprida, o rosto às vezes ficava todo branco, com tanto protetor que eu passava para não queimar. E aí eu troquei até o tecido da minha roupa, porque lá no hospital eles davam as recomendações, né? Então, um dos itens eles recomendavam usar blusa, o vestido se fosse, de algodão. Porque o algodão ele é um tecido leve, ele não aquece, não esquenta. Então, até as minhas blusas eu mudei para algodão. Então, assim, tudo isso me ajudou a ter um resultado positivo no meu tratamento. Os cuidados. Isso é primordial nesse tratamento. Você encarar com leveza, aceitar a doença e seguir à risca tudo que o seu médico
aconselhar. Né? Sim. E a senhora gostaria de mandar para alguém que está passando por isso, nesse processo, para encorajar, para ajudar? A senhora gostaria de deixar uma palavra? Assim, eu acho que o fundamental é a aceitação. Né? Primeiro é a fé. A pessoa tem que ter fé que é um momento que ela está vivendo, não é eterno, é um momento difícil, sacrificante, mas ele vai passar, no momento certo ele vai passar, né? Então, assim, a gente precisa encarar tudo com leveza e ter a paciência. É difícil, mas todos nós conseguimos superar, né? A medicina hoje está muito avançada, então quando você tem todo o cuidado, né, de estar fazendo todos esses exames de rotina, como foi o meu caso, né, eu fazia anual, e a gente conseguiu detectar rápido e entrou logo com o processo de tratamento. Então, assim, se você não tem medo de encarar, você consegue reverter a situação, que foi o meu caso. Né? Embora tenha sido um câncer muito agressivo, eu estou agora na medicação oral e o meu protocolo não é de 5 anos. Meu protocolo será de 10 anos de tratamento. É uma medicação oral, é uma medicação também que dá várias reações, ela engorda, ela te dá muito calor, o corpo às vezes dói. Então, assim, tem várias reações ainda, né? E eu não vou encarar isso por 10 anos. Tem dia que eu fico em casa, com desespero, eu só falo assim, calma, isso vai passar. No momento certo vai passar. Então, assim, o que eu deixo para vocês é que se cuide, tenha essa preocupação de estar cuidando do seu corpo, observando os sinais, porque o nosso corpo ele sinaliza quando algo está errado. E que você aprenda a se conhecer para perceber esses sinais, né? Não deixe de fazer autoexame, levanta lá a mãozinha, vai apalpando o seio, procura a ginecologista, o mastologista para fazer o acompanhamento necessário, isso é importante. Nunca deixe para depois. Às vezes a gente agenda um salão para fazer uma unha, um cabelo, na maior facilidade. E esquece de agendar um tempinho do dia para você se cuidar do seu eu interior, do seu corpo, da sua mente, porque a gente também precisa estar com a nossa mente leve, né? Para a gente poder conseguir encarar tudo. A gente não pode estar o tempo todo preocupado com o trabalho, preocupado com o filho, preocupado com a sociedade. A gente tem que pensar primeiramente na gente, porque quando a gente sabe se cuidar, a gente consegue cuidar do outro também, né? E a família é fundamental, o apoio da família é importante nesse momento. Então, assim, eu tive todo esse cuidado. Eu tive o cuidado pessoal, eu com o meu eu, né? Com a minha mente, com a minha fé, com a minha parte física. O exercício físico é importante. No período da quimio, eu não pude fazer, porque o nosso corpo fica mais frágil. Então eu optei por ir devagar, não provocar nenhuma lesão no corpo, né? Mas hoje, por orientação e por necessidade, eu voltei para a academia, estou fazendo a musculação, porque eu preciso perder peso. Eu relaxei um pouco com a minha alimentação, então isso fez, eu aumentei 10 quilos, sempre mais um pouquinho. Mas também é bom da meditação, como a senhora falou, né? Que meditação isso, então, mas por isso que é importante a gente cuidar da alimentação junto, porque a meditação ela já te engorda. Se você não faz uma atividade física, se você não controla a sua alimentação, o seu corpo só dispara, né? Então, assim, hoje eu estou tendo todo esse cuidado, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo é que cuide-se. Pensa um pouquinho em tudo que você anda fazendo, o que você pode contribuir para melhorar a sua qualidade de vida, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a vida nos encaminha para outra, né? Mas o seu eu, só você pode cuidar. Nenhuma outra pessoa pode cuidar do seu interior, né? Então, assim, a gente fazendo tudo que tem que ser feito da maneira correta, a gente vai ter um retorno positivo para o nosso crescimento pessoal, né, de vida.
E a conscientização é importante. O câncer de mama, ele não é apenas para o sexo feminino. O homem, isso é muito importante. o homem, ele também pode ter esse diagnóstico. O meu mastologista, Dr. Ricardo, ele foi o presidente do mastologista do Rio de Janeiro. E ele teve câncer de mama, se não me falha a memória, em 2015, recentemente. Então, assim, a gente quando fala em câncer de mama, só lembra do sexo feminino. Verdade. Mas não. Eu acho que não deveria ser um outubro rosa. Porque ele não é apenas feminino, é porque assim, a maior incidência, é sobre as mulheres. Por isso maior incidência. Mas a preocupação tem que ser de todos, o cuidado de todos, e todos juntos a gente consegue superar tudo. Então essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês, de fé, de aceitação, de cuidado, que a superação vai ser fácil. Então, que o Outubro Rosa seja o ano inteiro, né? É um mês de conscientização, mas o cuidado é o ano todo. Então, mulheres, cuidem-se, homens também. Então, precisamos estar sempre atentos aos sinais que o nosso corpo nos demonstra. Alguma coisa errada, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. E sempre separe um tempo para cuidar de você. Nós precisamos cuidar da gente, precisamos nos amar. Precisamos nos cuidar primeiro para poder cuidar do outro, para poder amar o outro. Então, sim, né, Marina? Desculpa te interromper, mas algo que eu lembrei que é importante de falar. As pessoas têm muito o hábito de usar o Dr. Google. E aí para tudo. Verdade. Sentiu uma toda coisinha, a curiosidade do Dr. Google. Então, seja qual for a doença, o ideal é você ter confiança no seu médico. E não ficar em busca de soluções especializada. E não em busca de soluções imediatas na internet. Paliativos. O meu organismo é um, o dela é um, o seu é outro. Então as reações vão ser diferentes. Verdade. Né? Então assim, a gente não pode se prender ao que o outro está sentindo, eu também vou sentir. Não. Então assim, a confiança no médico também é importante. Né? Esse cuidado de você não ficar buscando, né, experiências alheias para você fazer igual, não pode, porque cada caso é um caso. Né? E a conscientização do cuidado é importante, como a Marina estava citando. Então, gente, eu quero só agradecer a professora Penha por estar aqui conosco, pela participação, dando seu depoimento, a sua história de vida. A Lívia também, que está com o nosso projeto do podcast, está aqui fazendo a entrevista, muito participativa. Nos bastidores nós temos alguns também, Carlos está ali, vou falar o nome do Carlos. Carlos está aqui conosco também, mais um aluno do CEFA. A tia Elisângela, né? Isso a tia Elisângela é nossa orientadora educacional, também está aqui nos bastidores. Então quero agradecer a todos pela participação, pela cooperação em mais nas nossas ações, nos nossos projetos aqui no CEFA. E até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau.